E aí, futuros aprovados e aprovadas, bem-vindos à Academia do Raciocínio, o canal que existe para destravar a mente. Se preparem, porque hoje nós vamos hackear o coração do direito administrativo. É aquele tema que derruba uma galera, mas que, olha, depois dessa análise vai virar arma secreta na prova, os princípios da administração pública. E pode esquecer aquela decoreba que a gente sabe que não funciona. Isso aqui não é só um monte de conceito jurídico seco, não. São as verdadeiras regras do jogo do serviço público. E o nosso objetivo aqui é um só: dominar essas regras para nunca mais cair em nenhuma pegadinha de banca. Fechado? Ah, todo mundo já passou por isso, né? Chega na hora da pressão, os nomes parecem todos iguais. Impessoalidade, moralidade, eficiência, dá um verdadeiro nó na cabeça. Mas ó, relaxa. Hoje a gente vai instalar um caminho bem claro e direto no HD mental para isso nunca mais acontecer. Beleza, então vamos direto ao ponto. Sabe aquela notícia de um prefeito que coloca o próprio nome na placa de uma obra? Ou um concurso público que é cancelado por fraude? Então, tudo isso, absolutamente tudo, é decidido com base nesses princípios. Eles são tipo a lógica por trás de cada ação do governo. Entender isso é entender como o Estado funciona de verdade. Agora, o ponto crucial é este aqui. E quem entende isso já está na frente de 90% da concorrência. Para nós, no dia a dia, a regra é clara. Podemos fazer tudo que a lei não proíbe, certo? Na administração pública, a lógica é o exato oposto. O agente público só pode, e eu vou repetir com toda a ênfase, só pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza ou determina. Ele não tem vontade própria, a vontade dele é a vontade da lei. Isso é fundamental. E para a gente começar a hackear esse sistema, está aqui a primeira chave mestra. O código que todo concurseiro tem que ter tatuado na mente. O mnemônico LIMP. Ele representa os 5 princípios que estão lá, escritos com todas as letras no artigo 37 da nossa Constituição. Bora ver como isso funciona na prática. Então, o L é de legalidade. Como a gente acabou de ver, é a regra de ouro. Enquanto na vida privada existe autonomia, o servidor público está, digamos, acorrentado à lei. Um fiscal de trânsito, por exemplo, não pode inventar uma multa de carro feio. Ele só pode aplicar o que está no Código de Trânsito. Simples assim. Agora, atenção total aqui. O I é de impessoalidade e ela tem uma dupla face que derruba muita gente em prova. Primeiro, a administração não pode agir para beneficiar ou prejudicar uma pessoa específica. O foco é sempre o bem da coletividade. E segundo, ela proíbe que o político ou o servidor use a máquina pública para se promover. Agora, o que é bem interessante neste slide é como a impessoalidade se quebra em 3 ideias-chave. A finalidade do ato tem que ser pública, sempre. Fica proibida a promoção pessoal, por isso nada de foto de prefeito em placa de hospital, né? E claro, o princípio da isonomia, que é tratar todo mundo de forma igual, sem privilégios nem perseguições. E isso aqui ilustra de forma brilhante o maior exemplo de violação da impessoalidade e da moralidade: o nepotismo. A súmula vinculante 13 do STF é categórica, é um soco na mesa. Nomear parentes para cargos de confiança é inconstitucional e ponto final. É a aplicação direta desses princípios na veia. Vamos pro M de moralidade. E se liga porque aqui o buraco é mais embaixo. Não basta o ato ser legal, ele precisa ser honesto, ético, de boa fé. Nomear para um cargo técnico uma pessoa sem nenhuma qualificação só porque é parça pode até, em tese, seguir alguma brecha legal, mas é profundamente imoral e por isso pode e deve ser anulado. O P é de publicidade. A regra geral é que tudo que o governo faz tem que ser às claras, de conhecimento público. É isso que permite que a sociedade e os órgãos de controle fiscalizem. Mas atenção, bizu de prova. Não é um princípio absoluto. Casos de segurança nacional ou investigações sigilosas são as exceções clássicas, ok? E fechando o nosso LIMP, o E de eficiência. Esse foi o último a entrar no time, lá em 98. Ele basicamente disse que não basta ser legal, moral e transparente. A administração tem que entregar resultados. É fazer mais, melhor e com o menor custo possível. É a busca pela alta performance no serviço público. Beleza. O LIMP está no bolso. Agora, para quem quer realmente sair da média e gabaritar, precisa dominar os hacks avançados, os princípios que não estão escritos, mas que as bancas amam cobrar para derrubar a galera. É aqui que o jogo vira. Pensem nesses dois como as duas faces da mesma moeda. De um lado, a gente tem a supremacia do interesse público, que dá ao Estado poderes especiais, como, por exemplo, desapropriar um terreno para construir um metrô. Do outro lado, a indisponibilidade, que é o freio.
O agente público não é dono desse interesse. Ele tem o dever de protegê-lo. Não pode simplesmente abrir mão dele. Poder e dever, sempre caminhando juntos. E como controlar todo esse poder para que ele não vire autoritarismo? Com a proporcionalidade. Toda medida do Estado precisa passar por esse teste de 3 etapas. A medida é adequada? Ela é realmente necessária ou existe uma mais branda? E, por fim, as vantagens superam as desvantagens? Isso evita os excessos e garante o equilíbrio. Esse aqui é um dos mais importantes, anotem aí. Autotutela é o poder e, ao mesmo tempo, o dever que a administração tem de corrigir os próprios erros. Se um ato é ilegal, ela anula. Se um ato é legal, mas se tornou inconveniente, ela revoga. E o pulo do gato? Ela pode fazer isso por conta própria, sem precisar da justiça. Isso está cravado nas súmulas 346 e 473 do STF. Agora, foco máximo, porque vamos entrar no campo minado das provas. Vou mostrar exatamente onde as bancas armam as ciladas para derrubar o pessoal. Saber isso aqui é o que separa quem passa de quem fica no quase. A mãe de todas as pegadinhas está aqui. A diferença entre anulação e revogação. Olhem bem para essa tabela. Anulação é por motivo de ilegalidade. Tem efeito retroativo, o famoso ex tunc. Pensa em T de testa, bate na testa e volta tudo. Já a revogação é por conveniência. O efeito é para frente, ex nunc. Pensa em N de nuca, bate na nuca e segue em frente. E o detalhe fatal, revogar só a administração pode. Isso despenca em prova. Ok, pessoal? Chegou o momento da pílula de ouro. Se for para salvar uma única informação dessa análise no HD mental, que seja o que está vindo agora. É o resumo estratégico, o creme de la creme para o dia da aprovação. Foco total agora. Esquece tudo ao redor. É isso que vai fazer a diferença entre o acerto e o erro na hora H. Preparados? Anotado? Primeiro, L, I, M, P são os únicos expressos no caput do artigo 37. Segundo, súmula 473 com a diferença fatal entre anulação e revogação. Terceiro, súmula vinculante 13, a regra do nepotismo. Quarto, a dupla supremacia e indisponibilidade, poder versus dever. E quinto, a proporcionalidade como o freio dos atos do administrador. Com isso, a base fica sólida como uma rocha. E com essa pílula de ouro, a gente fecha mais um hack. Lembrem-se, não é sobre estudar mais, é sobre estudar certo, com estratégia. Agora a gente quer saber a opinião de todo mundo aí nos comentários. De todos esses princípios, qual parece ser o mais desrespeitado no Brasil? Pensem nisso. Foco total nos estudos e a gente se vê na aprovação.